Esse é mais um episódio do nosso podcast. Fala, jovens. Um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta também. O tema hoje, de uma maneira geral, é a saúde da mulher. E aí eu chamei duas grandes amigas para compartilhar o assunto, que são muito gabaritadas e eu acho que a gente vai pegar de uma maneira geral o assunto. Bom, uma delas é minha conhecida de longa data. Não vamos entrar em detalhes. Doutora Lilian da Assunção, ela é médica ginecologista e obstetra. Eu digo só ginecologista, hein? Gineco-obstetra. Ginecologista eu sei que e ela toma obstetra. conta das mamãezinhas também. Exatamente. Formada pela Maternidade Escola Genário Cico, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, né? Isso. Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Lilian, seja bem-vinda. É um prazer imenso tê-la conosco aqui, principalmente considerando a história que nós temos, né? Eita, muito obrigada pelo convite. Fico bem feliz de receber esse convite. Já vim assistindo o Fala Jovem, acho divertidíssimo, acho espontâneo demais. E foi um prazer receber Pois hoje esse é dia de convite. você se divertir conosco aqui, né? Pois vamos nos Muito divertir. E Maiara Doutora Maiara Araújo, médica psiquiatra, especialista em saúde da mulher, com 6 anos de experiência nessa área. E ela é psiquiatra pós-graduada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Maiara, seja bem-vinda. É um prazer imenso tê-la conosco aqui. Primeira vez que a gente está tendo contato. Certamente vai ser uma conversa muito bacana. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite da minha grande amiga Giovana. E prazer lhe conhecer, André. Eu faço parte da fofoca do grupo, né? Então eu sempre tenho a minha apresentação informal, né? Sim. Eu já estava começando a falar aqui. Lilian foi minha contemporânea também, da época ali de fim de curso, começo de residência. E ela é minha musa, gente, da faculdade. Eu sempre falo isso. Eu olhava essa mulher passando assim na maternidade, eu falava, eu quero ser como ela. Eu sempre achei ela linda, maravilhosa. E assim, além de simpática, educada, competente, entendeu? Mas aquela beleza desfilando assim, eu falei, gente, eu quero ser essa mulher. E também tem outro detalhe, que eu me lembro muito bem daquela época, é que ela destoava muito das demais residentes em outros aspectos. Em todos os aspectos. Vários aspectos. Particularmente, eu vou dizer aqui logo, porque aqui a gente não tem besteira, não. Particularmente na educação e na delicadeza, no trato com todo mundo. É verdade. Com paciente, é verdade. E com a gente, na verdade. E com subalternos, que éramos nós. Isso, é verdade. É verdade. Eu vou aceitar os elogios. Mas é verdade. Isso eu, sempre foi muito comentado na minha turma, assim, eu lembro demais. Aí hoje eu convidei a minha musa, entendeu? Lá do passado, pra estar aqui comigo. Não, e hoje, olha só, Ai, que musa, sucesso. eu tô conversando, né? Linda, maravilhosa, sempre assim, no auge, treinando, dando exemplo em tudo. Eu acho mais ou menos, a gente tenta. Não. Eu posso explicar com você agora o resto do ano, né? Não pode não. E aí tem Maisinha. Maisinha, na verdade, eu conheci fora do ambiente hospitalar. Ela foi um grande achado, que ela é minha amiga do tênis. Eu comecei a fazer tênis. E aí nós nos conhecemos lá. E a gente tem uma rotina, assim, eu acho que faz bem para a nossa cabeça, na verdade, né? Eu brinco que é a nossa terapiazinha. A gente tem sempre um momento, principalmente no sábado, a gente joga o nosso tênis e vai tomar café da manhã. É a regra. E aí, às vezes, chove, não tem aula de tênis, porque está chovendo e a quadra é aberta. E aí a gente fala, café está mantido, café está mantido. A gente sai, toma o café e depois vou treinar, vou fazer outra coisa. Então, a gente tem o nosso sabadinho de lei, né, Mai? Aí agora ela foi inevitável, né? Agora ela está aqui com a gente por isso também. Inclusive, hoje você me mandou, hoje foi bem interessante que ela me mandou um vídeo falando justamente sobre a amizade e o quanto é interessante, é positivo para a saúde mental, né? Você tem momentos ali de socialização, de afetividade. E aí a gente conversou no Instagram hoje, o quanto isso ativa a dopamina, o quanto é bom, né, pra gente. Sobre a amizade feminina, né? Eu acho que faz parte da saúde da mulher, né? Faz parte da saúde da mulher. Essa exatamente. amizade. Quando a gente conversa, né? Então a gente vinha conversando algumas coisas antes do podcast e a gente vê que todas as fases que a gente tem, a gente vai ter transições, a gente tem mudanças, a gente tem aquela coisa que rege a vida da gente, que é o tal do ciclo menstrual, e nisso as oscilações, variações de humor. E que eu acho importante da gente falar é muito a questão do papel feminino na sociedade hoje. Então, a mulher, se você conversar com várias mulheres, elas estão, né? Tem até aquele teminha dos pratos, né? Isso, então, equilibra tantos pratos. Eu sou a profissional, a dona da casa, a esposa, a mulher, a que treina, tudo. E isso, eu acho, né? Talvez Maiara vai ver se concorda comigo, mas eu acho que isso vem sendo hoje uma das coisas principais que entram no consultório. Então,
Chega a mulher com ciclo menstrual alterado, chega a mulher com a queixa da fertilidade ou da gestação, e aquela coisa, doutora, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E aí, às vezes, pergunto, como é que a gente chegou nisso? Eu não sei. Eu não tenho nem tempo para me sentir mal. Eu não sei como a gente chegou nisso. É realmente um pouco pesado. E, assim, as questões de saúde mental, elas estão em todos os momentos. Então, é um dia a dia para a gente, que, né, eu sou a ginecologista, a porta, né, da mulher na entrada mesmo, né, dela no médico, mas que eu tenho certeza que é o que chega para você também. Então, chega todas essas variações, né? E a amizade, como você disse, é uma coisa que a gente começa a plantar, de coisinha em coisinha que a gente vai plantando, né? São terapias complementares, na verdade, né? Porque na nossa rotina a gente tem o tênis que entra nessa ideia da gente conseguir sair um pouco da rotina, ter um prazer ali, né? Atividades que vão gerar prazer, e a amizade, grupos ali sociais que vão levando prazer para a gente, isso é primordial. Mas, Liliane, falando sobre consultório, hoje, em 2024, está cada vez mais sério essa questão da ansiedade, né? Essa coisa que você falou, as mulheres, elas chegam, principalmente mulheres com filhos, sem tempo, tudo, e a gente vê em todas as fases, tanto ali na adolescência, tanto nessa ida de, vou começar a me programar para engravidar, e depois da gestação, e aí entrando no climatério e na menopausa. A gente vê a ansiedade, ela trilhando toda essa fase, né, da vida da mulher. Eu costumo dizer hoje que se o médico ele não gostar de psiquiatria, ele não é mais médico, sabe? Porque a ansiedade, ela está muito no nosso dia a dia, demais. E, assim, eu vejo que é muito importante a gente levar essa palavra ansiedade como algo que não necessariamente ele seja um transtorno, porque nem tudo é medicamentoso, né? Como eu falei, né? E, assim, a Giovana, ela estava, inclusive, falando uma coisa muito importante em um dos podcasts de vocês, que ela passou por um momento de vida dela que gerou muita tristeza, que gerou muita ansiedade, mas ela não tomou remédio, né? E aí, várias pessoas, né, Gi, você falou que, poxa, como é que você não tomou remédio? Como é que você deu conta e tudo? E na psiquiatria, existem realmente fases da nossa vida que a gente vai passar por transições, e não necessariamente isso gere um transtorno. Só que a ansiedade, ela está tão na moda, digamos assim, né, de vários contextos, que acaba muita gente se automedicando e gerando tantas pacientes para você, né, te pedindo remédios, que minhas amigas chegam pedindo, né? Já chegam pedindo, doutor, o que você acha se eu começar a fazer isso, né? Então, tem aquela que está num tratamento, às vezes, numa SOP, né? Uma paciente que está num quadro de obesidade, e que aí ela quer fazer aquela perda de peso por estética, ou ela quer fazer aquela perda de peso para engravidar. Então, aí ela já diz assim, mas eu não queria tomar remédio. Aí, na consulta seguinte, pela dificuldade, porque a gente sabe que a rotina da gente hoje, a rotina moderna, ela não permite essa liberdade toda. Então, ela diz, e se a senhora me der só aquele remédio, porque eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou brigando com todo mundo. Então, elas realmente pedem. Umas negam totalmente, não aceitam quando a gente oferece, mas muitas pedem, realmente. Gente, falando de hormônio e humor e ansiedade e tudo, né? Vamos para as fofoquinhas femininas, que é a minha parte, né, André? Sim. Eu, por exemplo, então, sou André calado. Fundamental. Eu adoro André calado. André calado. André calado. Daqui a pouco ele vai começar a falar. Descobrindo o universo. Daqui a pouco ele vai começar aqui. Mas Deus foi bom para ele, deu logo 2 meninos. Então, isso facilita bastante a vida dele. Você sabe que quando Milena engravidou do segundo, ela vibrou, né? Ela disse, graças a Deus é um menino, graças a Deus é um menino. Por conta dessas variações. Ela pragmática, que disse, é bem mais né? ela disse, é bem mais fácil. Ela disse, é bem mais econômico. Eu tenho as duas experiências e eu posso lhe garantir. Um filho adolescente de 14 anos, uma hoje já quase pré-adolescente de 8, e a gente percebe como a variação da mulher, ela começa logo cedinho. Sim. E aí ela já tem uma percepção. E o professor, mas ela é tão esperta, é porque é segundo filho. Eu digo, não. É porque é mulher. Porque é mulher. Gente, Lembrei do Divertidamente, né? Que a gente vê perfeitamente, Divertidamente 2, essa ideia ali da adolescência e do boom da ansiedade e de todos ali outros
outros sentimentos e tudo. Mas eu noto essa diferença nos meus sobrinhos também. Nota, não As percebe? sobrinhas são diferentes dos sobrinhos. São. Noto, até nos dramas e tudo. Às vezes eu até falo, menina, seja um pouco menos eu. Pra ver se ela, né, que ela fecha a cara assim. Eu falo, meu Deus, minha irmã fez essa daí com meu humor, foi? Eu tenho que rir. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre TPM. Porque eu sempre brinco que eu sou, assim, triste. Gente, eu acho que eu tenho, tipo... acho que meu ciclo é assim, 2 semanas de TPM, 2 semanas de folga. E é assim, quando eu começo a me irritar com umas coisas, eu olho para aquela coisa e falo assim, isso é de irritar? É de irritar. Mas era para eu estar tão irritada com aquilo ali? Não era para eu estar tão irritada com aquilo ali. Agora tem essa leitura muito difícil, né? Mas tem. O interessante do ciclo... Não, eu acredito que seja possível, mas é muito difícil. O ciclo menstrual é porque, assim, objetivamente, ciclo menstrual ele serve para a gente engravidar. Quando a gente não engravida, a gente menstrua e inicia um novo ciclo, né? Fisiologicamente, o período fértil da gente, o menacme da gente, primeira menstruação até a última, ela é mais ou menos isso, fisiologicamente. E quando a gente estuda, né? Todo mundo aqui estudou ciclo menstrual, a gente vê como é complexo, vai e vem, o sobe e desce daqueles hormônios. E aquele momentinho antes da menstruação é como se você estivesse se preparando. Então, é um sono aumentado, é uma labilidade emocional, é uma mudança no corpo, que a gente percebe até a roupa aperta, é uma coisa bem intensa. Gente. Eu lembro que eu descobri minha segunda gravidez quando eu disse, minha TPM não passa. A menstruação atrasou. Tô grávida. Então, Não, assim... eu acho, juro pra É um vocês. termômetro, né? Eu acho que termômetro. 95% das confusões ou brigas que eu já tive na minha vida, assim, com alguém, era TPM. E foi uma questão, assim, TPM mesmo de menstruar no dia seguinte. Mas você sabe por que que a gente percebe? Porque é muito intenso. Muito. E aí, quando a gente termina o piti, né? O chilique que a gente dá, na mesma hora, meio que a gente sente aquela vergonha. Mas foi o que eu fiz, né? Menina, pra que isso? Precisava ter dado aquele... E isso é uma coisa que interfere muito. Você imagine o papel social feminino hoje. Você administrando casa, empresa, trabalhando, operando, e de repente você... Mas sabe quando é que eu Coisinha. noto? Engraçado, né? Eu acho que a gente baixa a guarda em casa, e em casa talvez a gente não note tanto, porque tem sempre alguma coisa ali que te incomoda e você reclama, assim, com menos filtro. Mas quando eu estou operando, por exemplo, às vezes eu estou lá na liga e aí o instrumentador que deixam comigo é um instrumentador ruim. E isso, de uma maneira geral, eu ia ficar calada e tudo mais. Quando eu estou na TPM, eu reclamo. Aí eu fico, ops, eu não sou de reclamar aqui nesse setor. Impulsividade. A gente perde o filtro. A gente perde o filtro. Mas assim, O limiar bem curtinho. tem uma coisa, né, para todo mundo, assim, que é super tratável, tá? E aí, dentro da psiquiatria, o que é que torna uma situação transtorno para que a gente venha tratar? A TPM, a tão famosa TPM, para a gente é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Exatamente. Existe um CID para ele, existe todo, né, um comprometimento científico estudado. Mas, assim, o que é que torna a Giovana tratável, digamos assim? Se essa TPM, essa disforia para a gente, né, ela começar a envolver em funcionalidade. Giovana não Interferir em qualidade de vida. Exatamente, qualidade de vida. Ela não consiga socializar. Ela não consiga fazer um podcast como hoje, por exemplo. Que ela não aguenta ver você, André, por exemplo. Estamos na TPM, André. Nunca Mas aconteceu. eu Isso nunca continuo te amando, André. Isso nunca aconteceu. Eu continuo te amando, André, até na TPM. Então, assim, existem Claro, eu sou sinais... adorável, minha filha. Claro. Agora pronto. Existem sinais clássicos, né, como o Lilian aí perfeitamente falou, que são associados justamente a gente se sentir um pouco mais cansada. Com certeza a gente vai se reconhecer agora. Nós, mulheres, quando a gente está nesse período, né, mesmo não sendo um transtorno, a gente fica com muita vontade de comer doce. Né? doce. Isso está lá no DSM descrito. Mas e direito. você também, porque você não gosta de chocolate. Eu também. Você eu é um fico ser com anormal. vontade. Não entendo uma mulher que não quer um chocolatinho, que é o gente. comer Não, não emocional, existe. né? Então, vai envolver tanto nessa questão do cansaço físico, nessa questão de a gente querer comer mais, insônia ou hipersonia. Tem mulheres que ficam muito mais sonolentas e outras que não. E também a irritabilidade e a ansiedade. Se esses 5 fatores, né? Estou falando assim um pouco mais didático para vocês entenderem. Se esses 5 fatores eles começarem a se relacionar numa disfuncionalidade,
aí a psiquiatria pode entrar junto com a ginecologia, né? Ginecologia. E muita gente não sabe também, não sei se você tem, Lilian, essa prática, mas eu tenho no consultório, da gente tratar, mas isso tem que ter certeza que seria só o TDPM, que não teria outro transtorno psiquiátrico associado. Mas a gente tratar só no período menstrual. Só no período menstrual, exatamente. Nesse período a gente faz o tratamento. Então, assim, a gente tem como acervo, além do tratamento com uso de contraceptivo, que tem a ação contraceptiva, mas tem como um efeito secundário justamente inibir aquela variação de ciclo e você ter o controle. Mas existe também, eu acho que hoje, falando em hormônios em variações, existe hoje um movimento das mulheres de usar cada vez menos os contraceptivos hormonais, né? Seja pelos efeitos colaterais, aliás, principalmente pelos efeitos colaterais, né? Alterações de libido, questões hormonais mesmo, ganho de massa muscular, que hoje é uma coisa que eu acho que chega no consultório direto, né? Eu quero treinar e esse remédio atrapalha a minha libido, não tomo remédio, eu tirei o remédio e tô ótima. Então, ótimo, graças a Deus. Assim, a função principal do contraceptivo é contracepção. Sim. E aí a gente usa assim. E se aquela mulher não quer, doutora, eu não quero. Então, a gente vai fazer dessa forma. Exatamente. A gente vai fazer só o período. Entendeu? O tratamento só naquele período. Vou aproveitar que surgiu o assunto. Eu abri uma caixinha essa semana para a gente poder trilhar algumas dúvidas aqui, né? Antes de você tirar suas dúvidas, deixa eu fazer só uma pergunta sobre esse tema ainda, né? Para a gente entender como é que lida com o outro lado da relação, o cônjuge, nessa situação. Porque... Tô sentindo que a esposa dele vai ser mencionada hoje de novo. Vai positivamente. Porque todo podcast ele fala dela. Vai, a revolta da vida desse homem, essa mulher não assistiu esse podcast. Quase todo. Eu acho que ele fala todo podcast só hoje pra ela ver. disse, saiu... Não assiste. Sai um trechinho hoje, ela disse, já sei que ele falou de mim. Eu digo, falei de você não, falei em você. Em você. E bem, foi bem. Sempre é bem. Pronto. E hoje vai ser também. Ele não é doido de falar mal. Começa com a sapatada aqui quando chegar em casa. Entendeu? Mas é com sinceridade. Eu não tenho experiência com isso de TPM. Não tenho. Sorte sua. Que bom. Não tenho nenhuma experiência com isso. Mas eu queria saber como é que vocês lidam ou como vocês orientam as pacientes a lidarem com o cônjuge. E mais, existe alguma situação em que vocês chamam o cara para vir pro consultório e dizem, bicho, vem aqui pra gente conversar. Porque, de certa forma, principalmente você, Mayra, que falou que muito comum. isso interfere com a funcionalidade, né? No meu caso, especificamente, eu já chamei, mas não nesse caso. Bicho, vem cá, porque tá complicado. Você tem que ajudar, né? Sim. No meu caso, é uma realidade muito frequente, André. Quando eu trato a mulher, eu trato o casal. Quando eu trato o homem, eu trato o casal. Eu, claro, né, na minha prática, a maior parte das minhas pacientes são mulheres, mas eu também tenho pacientes homens. Como é que eu falo para o cônjuge, né? A gente tem uma conversa sobre a questão da funcionalidade, se essa mulher está tendo picos assim, de ansiedade que estão fazendo com que, nesse período menstrual, fique só briga em casa, né? Que ela não consiga gerir ali até questão com os filhos e tudo mais. E, para mim, o cônjuge ele é um pouco de termômetro. E aí a gente tenta, muitas vezes, até com uma conversa com a terapeuta, né? Com a psicóloga, que a maioria dos meus pacientes, né, tem, tentar organizar essa rotina. Se a partir da conversa que eu tenho com o casal, essa rotina ela não consegue ser organizada por uma conversa e tudo mais, aí entra a minha prática da medicação, do uso da medicação. E que eu vejo que muitas pessoas não conhecem essa prática de usar o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é uma das nossas classes principais, né, apenas no período menstrual. Que aí a gente, com certeza, a Lilian tem muita experiência aí com sertralina, com estalopram, né? Isso. E aí o marido, muitas vezes, ele fica um pouco de fã ali, né? Da médica, doutora, ela salvou o meu casamento. Uma coisa importante, Mayra, que às vezes a gente tem que ver, é que assim, como eu recebo a mulher, eu recebo a queixa abertamente também, né? Assim como você recebe. Então, acontece isso, dentro da minha casa é dessa forma, eu faço assim, eu tive um problema de, sei lá, de traição. Então, a gente, às vezes, tem que ver o que é que está acontecendo disfuncional no relacionamento para você entender o que é que está causando aquela coisa tão brusca, né? Porque a variação pequena, tive um choro, tive uma labilidade, aquilo ali não vai ser tão patológico assim. Mas para interferir, normalmente vem mais coisas. Mas a mim nunca chegou um marido para conversar, não. Assim. E você convocou o cara para vir conversar, não? Não, essas convocações, elas são mais comuns no período gestacional. No período gestacional tem um tete-a-tete mais frequente, assim. Entendi. Show? Tranquilo? Show. Tranquilo. Vou fazer a minha pergunta da minha caixinha. Nada mais a declarar. Perguntaram muito
sobre uso crônico de anticoncepcional, seja trimestral ou hormonal oral normal. A preocupação, pelo que eu vi, é se traz algum prejuízo esse uso crônico aí de seus 10, 15 anos, às vezes 20. As pessoas hoje têm muitas questões, né? Então, assim, o contracepcional ele foi importantíssimo porque foi ele, acho que o fator divisor de águas para permitir que a mulher tivesse liberdade, né? Então, você escolher quando quer engravidar, ele é o ponto-chave onde a mulher pôde ter liberdade para trabalhar, para seguir carreira, para fazer tudo. O contraceptivo, ele não tem, assim, uma ação, você usa cumulativamente e você vai ter um dano X. Existe por que aquele contraceptivo foi prescrito, certo? Então, o ponto principal, eu não quero engravidar. Pronto, você tem que pesar. Eu não quero engravidar com como eu disse agora, uma atividade física, um ganho de massa muscular, com a minha libido. Não, eu não quero de jeito nenhum. Atrapalha se eu correr o risco de gravidez. Não existe essa relação. O contraceptivo que hoje tem relação com algum efeito colateral tardio é justamente o trimestral, o medroxiprogesterona trimestral, que a longo prazo ele tem associação com perda de massa óssea e ganho de massa gordurosa, ganho de peso. Então, ele é que a gente tem um pouco mais de cuidado. A partir do momento que você suspende o contraceptivo, ele deixa de fazer efeito, certo? E assim, se você parar para pensar, a gente tem ainda um ganho mais na frente, que quando a gente faz o uso crônico ou contínuo do contraceptivo, você tem ainda proteção endometrial, proteção de câncer de ovário. Então, você tem um benefício associado. A paciente que entra no período da menopausa, que começa com aquelas alterações menstruais, né? Então, quando você está em uso do contraceptivo, ou pelo menos daquela progesterona, você tem proteção endometrial. Então, ele tem essa importância. Então, a longo prazo, ela não tem problema. Agora, a gente tem que ter cuidado com o motivo pelo qual ele foi prescrito, se ele está tendo algum efeito colateral e se existe... Porque, às vezes, a paciente diz assim, não, eu uso, sei lá, Diane 35, né? Corta. Não tem problema, não. Aqui não tem problema nenhum. Agora cortou. Aqui não tem problema Tem nenhum. disclaimer não, pode ficar tranquilo. Aqui não tem problema nenhum. O etinil está Tem problema, não. Não tem problema. Foi bem cuidadoso. Isso não. O etinil está Que são os mais famosos, alto, associado, né? As proterona, que se usava antigamente. Você tinha ovário policístico, você introduzia essa medicação. Você usa há quantos anos? Doutora, desde que eu tenho 16 anos. Por quê? Não, porque na época eu fui diagnosticada como ovário policístico. E a paciente não precisa desse benefício, ou pode ter o benefício da contracepção com um contraceptivo que pode ser mais eficiente para ela. Vou aproveitar a dúvida de Gigi, Lilian, tirar, assim, né, fazer uma troca contigo da minha prática clínica. Eu tenho uma certa dificuldade de manejo das minhas pacientes que têm transtorno depressivo, ali, mesmo que leve, moderado, com o uso do Implanon. Né? Assim, já aconteceu 2 situações que me veio aqui agora, que eu precisei entrar em contato com a colega e a gente realmente trocar o método, né? Assim, principalmente em uma paciente minha que ela tinha transtorno depressivo e o TDPM, porque os 2 transtornos, quando eles se, né, associam, ela tinha muitos períodos ali de surtos, para vocês, né? Entender? De variações. De variações muito bruscas de humor. Inclusive, o esposo mandava mensagem e tudo mais. Aí eu queria saber um pouco da tua prática com relação a ele. Esse contraceptivo, esse dispositivo, ele é aquele que a gente coloca no braço, Sim. né? Que dura 3 anos e ele é a base de progesterona, de etonogestrel. A progesterona, ela tem uma ação diferente daquele combinado de estrógeno e progesterona, que ele vai lá e bloqueia seu ciclo. Ele tem uma ação mais de postergar, de impedir ovulação. Então, muitas daquelas variações que a gente tem, elas não vão ser impedidas. Então, eu digo muito para a paciente diz assim, sei lá, eu tenho acne, eu vou continuar tendo acne? Vai, porque o papel dele não é impedir. Então, a gente tem, por isso que eu digo, o importante é a gente entender em qual paciente a gente usa o método. Qual é a grande vantagem dele? Ele hoje é o método mais seguro. Ele fica lá, ele não depende de controle, ele não depende do seu uso. Com 3 anos do dia que você colocou, você tira. E tá tranquilo, é uma aplicação super simples, ele é subcutâneo e tá certo. Então, assim, a gente tem realmente muitas vezes esses efeitos dos ciclos, eles são muito aumentados. Sim. Então, queixas de ganho de peso, queixas de acne, de oleosidade, queda de cabelo, retenção, que são próprias da progesterona, né? Mas na prática clínica eu não tive nenhuma diretamente associada a esses eventos específicos, a depressão. Mas eu confesso, que agora eu vou inverter, que eu acho que esses diagnósticos de ansiedade e depressão, eles vêm aparecendo
muito cedo. Sim. E eu tenho visto, né? Eu até às vezes digo às meninas, chegou uma adolescente hoje com o trio. Aí, um trio de medicamentoso, né? Então, elas chegam, você usa algum medicamento, a paciente de 16, 17 anos? Não, eu uso. Tal, tal e tal. Então, aquele trio que a gente até brinca. Se a gente não chegou com trio, chegou com trio. E isso vem chamando a atenção. Então, a gente nota que existe... Porque é difícil você colocar só nele a responsabilidade. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a gente nota que a paciente ela já vem chegando com esse ciclo. E esses diagnósticos, eu posso estar errada, mas eles vêm sendo cada vez mais precoces. E aí, quando a gente chega para a paciente que diz, eu costumo dizer que a gente precisa associar. Eu encaminho logo. Eu já passo direto à reta, procure o psiquiatra. Não é problema ter. Todo mundo tem um psiquiatra para chamar de seu, nem que seja só para bater um papo, né? Porque a gente tem uma vida que cobra muito Não da tenha gente dúvida. todos os dias, né? A gente tem função familiar, função de trabalho. Então, eu vejo isso em vários momentos, não só com o uso desse específico, sabe? Sim, sim, com certeza. Lilian, sobre essa questão que você colocou, que eu achei bem interessante, me veio à mente aqui, uma situação da minha prática clínica, assim, rotineira mesmo. Você sabe, eu trabalho com cirurgia bariátrica, que é um dos grandes focos da minha atividade hoje. E faz parte da minha anamnese de acompanhamento, tanto pré como no pós-operatório, avaliar, de forma grosseira, obviamente, né, porque eu não sou especialista, a questão do ciclo menstrual, tendo como foco o risco de anemia ferropriva naquela paciente. Que a gente sabe que, principalmente no pós-operatório da cirurgia, e principalmente nas mulheres em idade fértil, é algo muito frequente. Então, faz parte sempre da minha anamnese. Eu digo, como é que está o ciclo menstrual? E é muito comum, principalmente no pós-operatório, você ter aquela paciente que no pré-operatório tinha um ciclo de amenorreia completa. Pelo perfil, né? Exatamente. Ou então, que tinha uma menstruação relativamente irregular, que no pós-operatório você tem realmente um fluxo disfuncional, um ciclo menstrual, disfuncional, com fluxo intenso. E aí a minha conduta sempre além de repor ferro, até brinco com elas. Eu digo, não adianta eu repor para você uma Vale do Rio Doce de ferro se a gente não controlar a sua perda mensal, então constante, eventualmente, que você tenha. E aí eu normalmente encaminho para a ginecologia já com esse objetivo. Eu digo, olha, converse com sua ginecologista e diga a ela que eu estou encaminhando você para que ela oriente você com relação a alguma terapia para controlar melhor a menstruação, para suprimir a menstruação, que seria um desses usos. E aí eu queria que você falasse como é que tem sido a sua experiência nesse sentido. Qual o método preferível, o método que está menos associado, vamos dizer assim, a efeitos colaterais, prejuízos aí em médio e longo prazo, e que a paciente também ela possa, ao suspender, ter condições de, quando quiser engravidar com mais facilidade, porque a gente sabe também que um dos objetivos é esse. Às vezes Até, né? até 2 anos de pós-operatório, em média, 1 ano e meio, 2 anos, a gente pede que a paciente no pós da bariátrica ela evite engravidar por causa das mudanças que acontecem no organismo dela nesse pós. E aí, normalmente, depois da cirurgia, com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela já tem um peso estabilizado, já está nutricionalmente tranquila, e aí a gente pode dizer, pode engravidar. Mas assim, tendo o uso do anticoncepcional, esse foco no controle da menstruação, como é que tem sido a sua prática e as orientações para esse perfil de paciente? E certeza você está recebendo, né? Pronto, sim. Tem até uma minha que vai operar com você que mandou mensagem hoje, porque a gente vai explicar até o que aconteceu. Olha, o que a gente prefere? A gente sabe que muda o perfil. A gente sabe que a resistência à insulina que está associada com a obesidade, ela muda e faz esses ciclos de amenorreia, que é os ciclos que você não menstrua. Aliás, desculpa, você não ovula, então você passa longos tempos sem menstruar. Então, o que acontece? Para uma paciente onde você está focando num tratamento de longo tempo, né? 1 ano e meio a 2, que é quando se libera para engravidar, a gente sempre opta pelos métodos dos LARCs, que chama, né? Os de longa ação. Os LARCs que a gente tem são o implante e os dispositivos intrauterinos, né? A gente acaba optando por não usar os métodos orais por uma questão de absorção. A gente não sabe como vai ser. Aquilo ali vai ser... Né? Isso, a gente não vai saber como é que ela vai ter resposta. Também. Apesar de que eu tenho pacientes que chegam, assim, de cirurgias antigas, que estão usando há anos os contraceptivos. Perfeito, Lia. Tudo jóia. Vou fazer outra pergunta em cima disso aí. E aí... Tá bem, continuo, o ciclo menstrual todo regradinho, a gente olha lá os exames, está tudo bem bloqueadinho, os ovários pequeninos, tá tudo certo. E aí, hoje, a gente tem a preferência pelo dispositivo hormonal. Por que a gente prefere o dispositivo hormonal? Porque ele está associado à redução de fluxo.
né? Então, Perfeito. é normal, como a paciente vinha sem menstruar, então agora ela começa a ciclar e a gente tem toda a disfunção, toda a alteração metabólica que faz com que ela tenha mais ou menos sangramento. Então, na prática clínica, chegou a paciente de Dr. André no meu consultório, a sugestão é colocar o dispositivo intrauterino hormonal. E aí, uma chegou recentemente e tinha uma alteração de cavidade, porque, como eu disse, o método contraceptivo, ele é o que é bom para você, ele não é o que é melhor, né? Então, o implante É individualizado. hoje, ele é o mais seguro. Então, assim, existe uma procura muito grande por ele, porque ele é o mais seguro. Mas a gente tem que ver o que é que ele oferece, né? E aí, ela tinha esse distúrbio de cavidade, optamos por colocar. Ficou ótima, mas parece que a cirurgia está marcada para daqui a pouco e ela começou a ter uma disfunção menstrual, porque realmente o implante ele tem uma ação diferente. Então, assim, na prática clínica, é mais interessante aquele que é mais fácil da gente manejar. Então, assim, existem outros dispositivos não orais? Existe. Você tem o injetável mensal, você tem o próprio injetável trimestral, você tem o anel vaginal, que é um método maravilhoso. O adesivo, porque eles todos não vão ter via oral de absorção. Eu coloco para ela sempre. Adesivo é maravilhoso. Às vezes, por que a gente foge deles? Porque a gente quer tirar o estrogênio da jogada, né? Está associado a aumento de risco de trombose, então a gente não sabe qual é o perfil da paciente, o risco próprio da cirurgia. Isso no perioperatório, no peri, bem, mas no pós-operatório... Mas depois que a paciente faz... Interessante isso que você colocou. Assim, a opção pelo dispositivo é a longa ação. Bacana. É você não depender muito da paciente para funcionar. Bacana. Eu coloco para elas essa situação também, porque às vezes elas não querem, elas assim, passaram muito tempo com bons resultados com o método oral e chega para mim e diz assim, ó, eu teria preferência por usar o método oral. E normalmente o que é que eu coloco para elas? Eu digo, olha, você poderia até usar o método, pode usar o método oral, e aí me corrija se eu estiver errado, que é uma dúvida minha mesmo. E eu digo, olha, vamos observar como é que fica o controle do seu ciclo menstrual com esse método oral. Porque é como a gente colocou, e a gente sabe que a absorção das drogas orais, dos anticoncepcionais orais, ela não é tão previsível no pós-operatório da cirurgia. Existem alguns anticoncepcionais que dependem do meio ácido do estômago para serem absorvidos, tem alguns anticoncepcionais que são absorvidos, mais bem absorvidos numa localização do intestino que às vezes é desviada, dependendo da técnica. Então, o fato é que a ação é imprevisível. Mas em alguns pacientes, como você colocou, né, é bem individualizada, a resposta é individual. Então, em alguns pacientes, você tem a droga funcionando, o hormônio funcionando. Então, normalmente, o que é que eu sugiro? Eu digo, olha, nós temos 2 objetivos aí no seu acompanhamento. Nessa fase inicial de pós-operatório. É o controle da menstruação para reduzir o risco de anemia ferropriva. Anemia por deficiência de ferro. E o outro objetivo é que você não engravide. Então, sempre digo para ela o seguinte, olha, você quer usar o anticoncepcional oral, converse com o seu ginecologista para você usar realmente, para ela orientar o uso da medicação, mas o ideal seria associar algum método... A barreira. Certo? A barreira. O método de barreira para evitar a contracepção. E aí, se a gente, ao longo de, vamos supor, 2, 3 ciclos, constatar que ele está funcionando, que você está com a menstruação controlada, aí a gente ficaria usando, né? Seria essa opção. Mas eu não sei se você tem muito frequentemente esse tipo de paciente, não. Essa resistência, porque eu não tenho nenhuma, não assim, tenho, pelo não. menos em prática clínica. Pouca gente chega assim. A maioria já vem pedindo, né, o dispositivo e outras aceitam muito bem. Mas às vezes a colega prescreve, sabe, Lívia? Às vezes a própria colega prescreve. Eu digo, não, então mantenha e vamos observar. E vamos ver. A loteria, né? O índice de falha é maior, a gente quer ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que vale a pena, porque são métodos de fácil uso. Um injetável que você faz mensal, um adesivo que é prático, você coloca uma semana, você coloca o outro e vai. Ou o anel vaginal, que para mim é fantástico, faz um controle de sangramento maravilhoso. Perfeito. Você pode usar até 3 seguidos para fazer uma pausa, para menstruar. Então, assim, a gente tem estratégias ótimas. Maravilha. Bacana. Eu vou aproveitar que eu vou mudar um pouquinho o assunto só para continuar com as caixinhas. Do mesmo jeito que perguntaram dos hormônios, a gente falou aí da TPM, dos ciclos. E aí agora vamos falar daquele momento em que os hormônios começam a faltar, né? Sim. Acho que a gente tem tantos efeitos físicos muito grandes, né? Ginecológicos e também psiquiátricos, né? Nesse momento aí de climatério. Acho que dá um bom discurso para as duas aí. O que vocês têm para falar aí? Usa hormônio, não usa hormônio, usa remédio, não usa remédio?
Como é que a gente faz? Terapia muito. Não, gente, hoje assim, eu vou só contar. Hoje a gente preza muito por qualidade de vida, né? Então, assim, o primeiro olhar da gente é sobre a qualidade de vida daquela paciente. Então, a paciente chegou ali na fase final reprodutiva, quando começa a falhar a menstruação, e a gente tem alterações hormonais, tem produções de hormônios diferentes, e a gente tem essas mudanças que elas começam, e hoje vem se falando muito disso, né? Que, eu não sei se vocês lembram, mas na época que a gente estudava junto lá, a gente falava muito que era irregularidade menstrual. É lógico que eu lembro, faz pouco tempo. E a atrofia, lógico, foi pouco tempo, né? E a atrofia genital. Então, vinha uma irregularidade e a primeira sensação era um ressecamento. E a gente sabe hoje, vem se tornando cada vez mais evidente que não são essas as mudanças, né? Então, a partir dos 40, a nossa média de menstruação é em torno de 50 anos, a média da mulher brasileira. Então, você começa a sentir, até mais cedo, né? Alterações de sono, alterações de humor. E eu acho que pela rotina, pelo estilo de vida, a gente atribui a muita coisa. E aí, hoje, por causa do conhecimento mesmo, da exposição de informação, né, do acesso à informação, as pacientes já vêm procurando a gente por isso. O que a gente foca é, você tem contraindicação ou não, e você pode fazer ou não. Mas, assim, o que a gente tem que ver é a qualidade de vida. O que é que a gente pode fazer para você melhorar? Precisa ser o hormônio? Eu tenho uma contraindicação, não posso usar o hormônio. A gente usa algum antidepressivo, né? Um inibidor de recaptação. A gente vai fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida. Tudo é muito individual. Porque a gente tem que levar em consideração o fator de risco. Tem alguma doença de base, tem risco, né, de algum acidente vascular, alguma coisa assim. Então, a gente tem que levar em consideração tudo. Não é receita simples de bolo. Não é toda paciente que merece, não é toda paciente que pode. E a gente tem que ir oferecendo tudo da forma mais prudente possível. Uhum. Do ponto de vista geral, eu noto que tem uma queixa muito frequente entre as mulheres, desde pele, aspecto de pele, cabelo e tudo mais, e efeitos locais também, como um ressecamento vaginal, determinadas atrofias, mudanças locais. Existe algum tratamento local que a gente possa fazer que, para quem, por exemplo, não quer ou não pode usar um hormônio, alguma coisa assim? Existe hoje essa aplicação de técnicas, né, que eu estava até conversando com você, de tecnologias que a gente usa hoje, são muito usadas, né? Elas vieram para a gente, para a medicina, pela dermatologia, mas elas estão sendo usadas em todas as áreas, na ginecologia, na proctologia, com o objetivo de ser uma medicina regenerativa. Então, o uso do laser, né, o laser herb, a radiofrequência, o ultrassom microfocado, que a gente costuma fazer em pele, a gente tem esse uso também para a região de períneo, para melhorar a atrofia, para melhorar a qualidade da pele, né? Porque a mulher, ela chega hoje na fase da menopausa completamente ativa, sexualmente ativa. Às vezes é a paciente que acabou de divorciar, então é uma paciente que está procurando um relacionamento novo, ou o próprio marido mesmo, que ela acha, eu não estou me sentindo bem comigo, eu quero fazer. Então, a gente tem essas tecnologias que a gente pode associar e não necessariamente fazer o uso do hormônio. Lógico, hoje a gente tem hormônios tópicos também, que a gente pode fazer, que eles também estão liberados para a maioria das pacientes. Pouquíssimas contraindicações a gente vai ter, porque não tem aquela circulação sistêmica, entendeu? Então, a gente pode usar para melhorar sensações de atrofia, porque aí, quando começa a afinar a pele, que fica fininha, aí a gente começa com outros efeitos. Não é só uma questão de ter relação. Então, às vezes, vem um prurido, né? Uma coceirinha, às vezes, uma infecção urinária de repetição. Então, a gente começa a ter, realmente, interferência na qualidade de vida da mulher, né? Para mim, na psiquiatria, realmente é como a gente estava conversando antes de começar, né, o podcast. É algo que está muito visto na fase ali de 5 a 10 anos antes da mulher entrar na menopausa, né, o período ali do climatério. Porque ela vai começar realmente a ter aquela falência ovariana, né, aquela questão hormonal, ela vai estar completamente associada à desorganização ali dos principais neurotransmissores. Então, vai começar a irritabilidade, vai começar os fogachos, né? Vão começar a insônia, ou muitas vezes a insônia, uma hipersonia durante o dia, uma insônia noturna, que aí entra também nessa questão individual, como você falou, né? Porque vão ter mulheres que vão ter o dia a dia muito corrido. E aí, naquele período ali, vai começar tanto a parte ali, alterações físicas e alterações também mentais. Epidemiologicamente, né, digamos assim, entra na saúde mental da mulher o período que é mais propício para a mulher entrar na depressão, sabe? Esses 5, 10,
primeiros anos Sim. ali antes, né, de vir a entrar na menopausa, que a gente chama até de síndrome perimenopausa, né? Que entra muitos distúrbios. E os distúrbios, uma paciente, por exemplo, que ela já é ansiosa, a chance dela deprimir nesse período é altíssima. Então, se ela tiver um estilo de vida que gere essa maior possibilidade, muitos filhos, e aí ela não consiga equilibrar os pratos, um marido, que infelizmente, André, às vezes acontece, que não seja parceiro e ela acaba levando muitas responsabilidades. Então, assim, a gente tem uma individualidade muito grande já dentro de um processo, tanto ginecológico, tanto também psiquiátrico, que é como se fosse uma bomba, né, ali presente. Então, assim, na minha prática, o que é que me leva a chegar a medicar ou não? Primeiro é tentar entender o processo, né? Perfeito. Como é dentro de casa, Perfeito. como é que esse marido está ali agindo, como é essa dinâmica familiar com filhos, se existe ali um relacionamento, de repente um divórcio que também está influenciando, né? E aí, se essa dinâmica, terapia também, né? Ela começar a lidar com essas emoções, porque fisicamente, óbvio, aquilo vai mudar. E aí, para a mulher, isso é muito forte, né? Doutora, muitas vezes elas chegam, doutora Mayara, eu fazia tudo, mas hoje eu já estou esquecida, eu não consigo, né, mais fazer. Exatamente. E, inclusive, Lilian, não sei se você já teve essa oportunidade, mas vários estudos aí comprovaram que a diminuição do estrogênio, ela está mexendo muito com o cognitivo. Então, existem muitos casos, inclusive, de demência em mulheres mais jovens por conta dessa questão aí dessa desorganização hormonal. Então, para mim, né, só concluindo, essa disfuncionalidade associada à estratégia daquele lar, à estratégia daquela mulher, vai fazer com que a gente venha ou não a tratar. Mas, na grande maioria das vezes, o tratamento ele vem para pacientes que elas estão extremamente sobrecarregadas e precisam realmente de uma terapia e de um suporte. Eu gosto, uma queixa que ela é muito comum é, por exemplo, queixa de libido, né? Então, não, doutora, eu estou ótima, mas eu não consigo ter relação, não tenho vontade. Mas aí, quando você tem, não, quando eu tenho, assim, depois de um tempo eu consigo. Consegue ter orgasmo? Consigo. Então, tá certo. O que acontece? É uma mulher que está numa fase, que está com filhos adolescentes, grandes, não sei, tem inúmeras atribuições, seja na casa, seja... Porque a gente sabe que dentro do que você tem, você consegue ter atribuição para tudo hoje. Sim. Então, eu sempre começo dizendo, olha, são vários pilares. A gente tem que fazer, ver se você está metabolicamente bem, hormonalmente bem, ver como é que está o seu socioambiental. Então, a paciente que chega, trabalha 8 horas por dia, chega em casa, tem um filho pequeno, né? Porque a gente tá tendo filhos mais velhos, assim, mais aos 40 e poucos. Então, tem um filho pequeno em casa, tem um marido que trabalha tanto quanto, que quando chega em casa só quer cada um cair pro outro lado, né? Cada um pro seu lado da cama. Então, é difícil de você manter a sua rotina ou sua libido. Você não tem como fazer. Então, assim, eu falo sempre, olha, a gente pode até oferecer o hormônio, ele vai lhe ajudar. Mas se essa rotina, se esse meio, ele não se ajusta, então você vai ter essa questão sempre ali. É aquela história de você consertar a torneira quebrada só dando um nozinho ali, né? E você não trocar. Então, assim, é uma coisa que eu venho falando sempre, qualidade de vida, sono, dieta, exercício físico. Então, eu digo desde a pacientezinha lá da adolescência, eu digo, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Aí vou logo dizendo, é para a vida toda, porque quando você for engravidar, você vai precisar, quando você for para a fase da menopausa, você vai precisar, quando entrar no climatério, você vai precisar, porque a gente sabe dos benefícios que traz uma alimentação boa, um exercício bom, e aí o hormônio entrar realmente como uma coisa que vai ajudar, porque você imagina você jogar... Igual que você faz, você joga o ferro na pessoa que está sangrando. Então, você joga um hormônio numa pessoa que não tem condições. Isso. Que não tem tempo para dormir. Você vai dormir bem? Não, você vai continuar sem dormir bem. Perfeito. Né? Então, a gente tem que fazer esse contextualizar. E eu sempre encaminho para a psiquiatria. Fazendo vender meu peixe aqui. Porque eu acho que realmente tem coisas que elas vão... A questão de você se resolver, a questão de você se compreender, a questão de você fazer passar por uma fase difícil, com medicação, sem medicação, mas de você vencer aquela fase, né? Isso depende muito de autoconhecimento. Então, quando você entra, olha, eu vou até fazer um relato bem interessante que eu tive uma vez em consultório. Essa paciente, ela tinha 75 anos. E aí, na anamnese, a gente vai perguntando, ela fazia... Eu disse, casada? Não, doutora, eu sou viúva, mas tenho um namorado. Aí eu perguntei, ainda tem relação? Aí ela disse, não.
Ele é meu amigo, eu saio com ele, a gente vai assistir filme, eu saio para jantar, mas as minhas coisas eu resolvo comigo. Então, ela tinha toda uma estratégia de ter o prazer dela, exatamente. Porque ela disse, Dopamina positiva. entre nós dois não é muito legal, mas assim, eu consigo fazer tudo sozinha, eu tenho o meu jeito, doutora. Ela disse, então tá ótimo. Tá Então, justo, assim... tá feliz, aí tá eu ótimo. olhei, eu achei aquilo lindo, imagina, você num consultório ali nos seus poucos anos, aí vem uma senhora de 75 anos lhe dar uma lição dessa, assim. Não, eu consigo resolver meu problema, eu não dependo do contexto. E eu tô feliz. Ela disse, não, meu namorado, ele é ótimo. Mas eu não tenho relação com ele, não, doutora. Eu disse, então tá bom. Tá Bem ótimo, resolvida. perfeito, E é sobre isso. É autoconhecimento, é resolução, entendeu? Meninas, eu estava aqui ouvindo vocês, eu tive uma certa curiosidade, porque acho que para mim, como cabeça e pescoço, é bem evidente que, tipo, o meu carro-chefe é tireoide, então eu Ai, tenho... amo. A pessoa já chega com essas queixas, né? Mas assim, o que aparece mais para vocês no consultório? Qual é, tipo assim, se você tivesse que escolher uma queixa assim que é, tipo, é a ansiedade? Todo dia, ansiedade. Todos os dias. Independente da idade, Independente o seu da carro-chefe é idade. ansiedade. Ansiedade. E para você? Você fala de mental, de transtorno mental? Não, assim? não. De rotina. O que De rotina chega mais? ginecológica. Ah, O que chega mais? A minha queixa é... Meu check-up. Meu Vim check-up. fazer meu check-up. Entendi. Minha especialidade tem isso, né? É eu chegar, porque, doutora, eu vim, tô de férias, ou eu consegui um tempo para mim, agora eu vim fazer o meu check-up, vim cuidar de Mamografia. mim. Vim cuidar Eu de amo o mim. check-up de Entendi. vocês, porque vocês pedem ultrassom de tireoide, Mas você entendeu? sabe por quê? Porque elas Aí vem pedem. pra mim, entendeu? Eu amo esse check-up. Elas amam. E a da tireoide não vai pedir? Então, aí a gente conversa mais um pouquinho e aí acaba saindo. o Eu ultrassom amo, de tireoide. eu amo. Não recrimino nada. É, Pode que pedir. Que as operadoras não saibam, André, que a gente Tem que pedir, Mas gente. não tem ninguém da auditoria vendo esse podcast. tem não, né? Ninguém está analisando nada aqui, tá não. bem. Mas normalmente elas pedem. Então é basicamente isso. Mas assim. Pro André eu só- não vou perguntar o que ele atende mais, porque é sem graça demais. Não dá. Tá muito Não, mas tem evidente. muita coisa, tem muita coisa. Não, tem muita coisa, mas eu acho que a queixa da ansiedade, já que a gente aproveitou, né, Mayra presente aqui, ela tá em todas as fases da vida, já. Sim. Todas as fases da vida. Mas E é eu como a acho Mayra que disse, permeia não só todas as fases da vida, mas todas as especialidades. Todas É nossa é, rotina. Porque eu lido com a população também que tem esse perfil Total. numa prevalência elevadíssima de E eu ansioso. conheço Inclusive, os pacientes, Mari. né? Porque eles precisam passar por nós para poder fazer a bariátrica. Pois é, né? com frequência, né? Então, isso é muito comum. Ah, não, doutor André, esse peso não desce. Às vezes a pessoa está com uma semana de pós-operatório e como é que tá o peso? Eu digo, calma. Eu, inclusive, depois da Mai hoje, eu vou mudar a minha frase, porque às vezes as pessoas me perguntavam, e eu sempre fui uma pessoa que respondi que eu tinha afinidade com várias especialidades, mas eu falava que eu não tinha jeito para psiquiatria. Mas depois do que você falou hoje, eu vou retirar tudo que eu falei Mas minha vida todo mundo inteira, tem um entendeu? pouquinho disso Porque, enfim, Todo mundo faz um pouco de minhas terapia no pacientes... consultório. com é certeza. o olhar, né? O tratar mesmo a pessoa. né? Retiro o que eu falei, eu tenho afinidade. E eu vou Não, a aproveitar, doença, é. vou aproveitar para falar sobre você. Com certeza você tem afinidade por psiquiatria, porque você tem um acolhimento lindo com seus pacientes. fofinho. Então, Ai, tem, é a com os primeira estudantes. coisa. Me amo. Ah. Com os amigos, com o residente. Ela é uma fofa, Giovana. Mas é isso, assim, um traço de personalidade, um traço de saúde mental que afeta muita gente. Pegando só o gancho nessa situação, que a gente está comentando isso, é muito comum, por exemplo, as pacientes chegarem às vezes com um mês de pós-operatório, lá no meu consultório, aí tem lá um peso que está estabilizado há mais ou menos 15 dias, ou às vezes ganhou peso com um mês de pós-operatório. Aí ela senta, eu vejo a curva de peso e eu digo, como é que estão as regras? Como assim, doutor? As regras. Assim, né, graças. O que faz o ciclo É, citar? é o Ah, novo, não. as regras. Ela disse, não, eu estou para menstruar. Eu digo, sabia? Essa variação de peso só podia ser isso. Mas é assim, aquela ânsia por ver a balança baixando. Eu digo, meu, preste atenção no que aconteceu com você. Tá com 30 dias de pós-operatório, não teve nenhuma intercorrência, tá com boa aceitação da alimentação, tá começando a fazer atividade física. Vamos olhar um pouquinho mais para essas coisas e tirar um pouquinho o foco da balança, mas a ansiedade é extremamente presente nesse sentido aí. Então, assim, tá realmente Ele tá. em todas as áreas. A gente tá meio psiquiatra mesmo. Eu acho que eu venci as perguntas da minha caixinha. Ficou alguma coisa pendente aí com vocês?
eu queria falar só um pouquinho sobre gravidez, né? Que eu acho que é uma coisa... Teve até a sua caixinha, né, da gravidez? Exato, da minha caixinha. E também... É importante. Já sei até o que você quer falar. Eu sei que é importante. Esse ano eu fui para uma atualização na USP, justamente falando sobre medicações na gravidez, né? E o que me chamou muita atenção, de dados super recentes, porque eu fui para essa atualização em maio, foi o quanto a depressão na gravidez ela é subdiagnosticada. Os dados do Ministério da Saúde de agora... Durante ou pós, Maio? Durante. Porque o famoso era o pós, né? Não, durante mesmo. Existe a patologia definida, né, da depressão pós-parto. Mas o que ela está dizendo é que ela passa batido. Se a gente for falar numa prática de consultório, é como se a cada 5 mulheres que passam por você grávidas, apenas uma é acompanhada pelo psiquiatra, ou acompanhada pelo médico de família, ou faz terapia, ou tem um diagnóstico. E até fazendo um link, porque a gente conversou também sobre a questão da adolescência e dos grandes transtornos da infância, está tudo ligado. Se uma mulher ela não é diagnosticada com transtorno depressivo, se ela não trata, se ela não é bem conduzida, vocês têm alguma dúvida que esse bebê ele não vai passar por algum tipo de problema? É completamente hereditário. Então, assim, a gente tem, claro, na nossa prática, na nossa vida, né, na atualidade, muito essa questão do uso de rede social, né, muito essa questão de uma rotina muito acelerada, mas a gente está passando batido sobre questões diagnósticas que a gente precisaria ter um pouco mais assim de cuidado, né? Eu não estou falando individualmente só do ginecologista, só do psiquiatra, mas infelizmente acarreta. Isso me chamou muita atenção, porque eu sabia que era muito, só que quando a gente vê o Ministério da Saúde alarmando, as coisas vão começando a fazer sentido, né? E, assim, todo local que eu tenho possibilidade de falar, eu digo, gente, as grávidas, realmente, elas podem e devem ser acompanhadas. Hoje, dentro da psiquiatria, a gente consegue fazer, né, todo um controle junto com a ginecologia e a obstetrícia. Né? Exatamente. Segurança. Eu não sou profissional, mas, assim, não disso exatamente, né? Mas, para a gente, é até um pouco intuitivo, né? Se você para pensar... Como a população já vem, né, com uma sobrecarga e às vezes já vem até um pouco depressiva, é um momento em que você tem uma carga hormonal, uma responsabilidade diferente, preocupações diferentes. Então, é muito natural, né? Engraçado como a gente não se atenta, né? Mas a gestação, ela é um momento que a paciente ela não é sozinha. Né? Então, ela chega com o bebê, mas eu não estou falando nem do bebê, eu estou falando de toda a rede que está por trás. É a cobrança do irmão, é o pai, é a sogra, é a mãe. Então, hoje, a gestante ela é tão bombardeada de necessidades que a gente, às vezes, recebe uma paciente com diagnóstico recente de gravidez que já está preocupada com algumas coisas que ela precisa fazer para cumprir etapas sociais. Então, não é incomum a gente ter, por exemplo, a depressão pós-parto, ela é muito... O blues puerperal, já é bem frequente, mas a depressão pós-parto... E muitas vezes esses sintomas acabam sendo um pouco mascarados para a gente. Porque é uma paciente, às vezes, que ganha muito peso e o marido está do lado e ele está falando por cima da necessidade dela. Ou a mãe que vem acompanhar e diz, olha, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Às vezes a gente entende aquilo como uma brincadeira, mas é como se aquele momento... ela não conseguisse ser só ela. Sim. Então, com todas essas mudanças e todas as expectativas, porque às vezes, como foi que essa gestação veio? Ela veio depois de muita tentativa, ela veio depois de uma perda, ela veio... Então, assim, é muita expectativa nesse momento. A gestante em si, ela é uma coisa, assim, que a gente precisa cuidar demais, porque é uma gestante, né? Diz, doutora, eu não sei se você entende, mas... por exemplo, uma que eu tive que teve uma perda de gemelar já, e ela fala assim, mas eu não consigo superar, ela já tem outro filho, mas eu não consigo superar. Porque você tem que entender realmente o que é todo aquele contexto da gestante, do filho, sim, do ciclo que envolve, de como a família fica estruturada depois. Então, é um bebê que tem síndrome, é um bebê, como é que vai ser a expectativa, como é que eu vou viver daqui para frente. Então, é todo um contexto que a gente tem que colocar. É difícil, realmente, a gente fazer o diagnóstico próprio de depressão. Sim. Mas quando a gente começa a entender que o meio está oscilando muito, aí eu concordo com você. É importante que a gente faça. Você está fazendo a terapia? Você já procurou o psiquiatra? Vamos entrar com a medicação? Não quero. Não, mas pode. É seguro. Vamos fazer, né? Não. E aí a gente tem um pouco de resistência da paciente por isso. Eu sou muito responsável pelo meu bebê, eu tenho medo. Mas eu acredito sim que esse dado esteja... Eu trago isso para você porque já aconteceu comigo, acho que há menos de 2 anos, de um colega pegar e a paciente suspender tudo. E aí foi o caos. Porque, assim, situações
que acontecem, que foram recentes, né? E para a gente é um desafio, porque, por exemplo, Lilian, se eu não consigo, por exemplo, manter uma medicação durante o período gestacional, a chance dessa mulher ter uma depressão pós-parto grave e dela ter pensamento suicida é gigante. Então, assim, eu perco aquele fio do início, né? E por isso que é tão bom falar contigo e você dizer, Maiara, eu encaminho para o psiquiatra, eu vou, eu converso. Digo que a medicação é segura, que eu digo que a pode. medicação é segura. Esse aqui a gente usa, Porque bebê nasce bem, é tirar, é realmente tirar, né? Isso de contexto, né? Mas só também uma coisinha que eu queria diferenciar sobre o blues e a depressão pós-parto, que é uma dúvida muito grande, né? Muito frequente quando as mulheres chegam no período pós-parto. O blues puerperal, ele acontece ali mais ou menos 3 dias depois do parto e ele dura no máximo até 14 dias. Então, assim, parece até aquela questão do TDPM, né? Passou a menstruação, Passou. No blues é bem isso. A mulher, eu já estou me sentindo bem. Né? E aí a depressão pós-parto ela é uma extensão. Só que para a gente fica muito claro, e eu acredito que também na tua prática, porque depois daqueles 14 dias ela fica ainda mais chorosa, ela fica muito ansiosa, ela fica muito irritada. Tem uma né? alteração do relacionamento dela com o filho. Com o filho, tudo né? irrita. Então, né? a gente percebe bem. Né? As resistências que elas têm, a gente percebe bem. Aí, acho que era isso que eu queria falar. Maravilha. A gente queria agradecer a presença de vocês, viu? Muito elucidativo, somou bastante assim, para o conhecimento da gente mesmo aqui. E aproveitar para deixar o convite para outros retornos aí. Tem muita coisa para a gente falar, né? De saúde da mulher. Você vê, gestação a gente só fez pincelar um pouquinho aqui. Tem a minha área também, que dentro da saúde da mulher, assim, está totalmente interligada. Então, certamente, vamos ter outras oportunidades aí, né? Obrigado pela presença, viu? Valeu. Agradeço muito também, muito obrigada. Agradeço não só a presença, como a amizade. Linda. E uma honra que vocês estejam aqui dividindo o conhecimento de vocês com a gente. E mais legal ainda com essa conversa entre amigas, como a gente falou hoje, né? É tão legal isso, então acho que o climinha era para ser esse mesmo. Conversa de amigas, bem informal. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. A gente que agradece. Mara, obrigado. Prazer, Linho, prazer, André. Prazer. Foi maravilhoso. Foi ótimo.